Aqui pensando em Londrina, o que você espera de um candidato a vereador? E vamos incluir aqui o prefeito, porque também tem uma pergunta aqui no Face que foi colocada por um seguidor nosso, que ele perguntou assim, o que você acha do atual prefeito? Foi uma pergunta que ele fez aqui, não sou eu que estou fazendo, é o nosso seguidor que fez. Então, aproveitando aí, o que você espera do vereador, o que você espera do prefeito que possa entrar aqui, e o que você acha da atual gestão? Olha, a atual gestão, na minha opinião, não está cumprindo aquilo que prometeu, né? Principalmente a questão do IPTU. Parece que não era proposta de campanha aumentar o IPTU, Não, né? não. Então, eu penso assim, que eu já fiquei muito decepcionado num governo nacional, que eu acreditei, no conteúdo programático, Certo. né? E que me parece, quando assumiu, aceitou o pragmático. Sim. É muito importante, na minha opinião, Uhum. para mim, a campanha é um contrato. Sim. Falando como advogado, eu penso assim, ó, o vereador, Também penso o assim. prefeito, qualquer político, como qualquer função pública, assumida por um agente público, ele deve ter consciência que é mero representante do povo. Como advogado, Funcionário do povo. eu sou formado em direito, eu como advogado, eu tenho que ser fiel ao meu cliente. Sim. Então, se o cliente me escolhe, Uhum. porque eu estou vendendo para ele uma proposta que tem uma ação que vai dar resultado. Não, advogado não é atividade de fim, é atividade de meio. Sim. Eu tenho que dizer que tem um fim, que eu quero chegar e como eu vou chegar. Certo. Né? Uhum. E política é a mesma coisa. É. Ele promete. É. Né? Ele não é obrigado a dar o resultado, o fim. Mas ele tem que fazer os meios. Os meios qual é? O programa político. Sim. E no programa dele ele não falou de aumentar a IPTU. Não. Aí depois que ele entra, ele vai mudar? Não, isso é um estelionato eleitoral. Então, do prefeito lá que então, como o advogado. Estelionato eleitoral que você falou lá. Então, o advogado, o político é um advogado. Então, na minha opinião, ele tem que ser capacitado para o exercício da função. Tá? Porque depois, muitos não são. Né? E depois se acha no direito de não cumprir o programa. E nem prestar conta do porquê não cumpriu. Né? E o povo também não. Isso enquadra o prefeito, tanto o prefeito como os vereadores. Esse está certo, é isso mesmo. Não é? Então, e porque. Pô, a gestão anterior também teve esse problema. Teve esse problema. Deixou algumas coisas inacabadas. Não, e ele também falou que não ia aumentar a IPTU. Falou. Aí, quando chegou durante a gestão, ele quis aumentar o IPTU. Aí, vereadores que apoiam o prefeito atual armaram uma audiência pública que encheu a Câmara, eu lembro que eu fui lá participar. Ele falou, o prefeito prometeu na campanha que não ia aumentar. Sim, eu lembro, estava lá. E aí, o prefeito anterior cumpriu, voltou atrás e honrou. Ou seja, esse vereador que cobrou isso é amicíssimo do atual prefeito. Sim. Né? Sim. Tá? E votou a favor do IPTU. Exatamente. Então, eles já sabiam há muito tempo. Então, essa falta de transparência para o povo, eu acho que isso é um chamado estelionato eleitoral. Né? E o povo esquece, né? O povo esquece. Então, é uma covardia que os políticos fazem com o povo. Porque eles estão no governo quantos anos? 30 anos depois da ditadura militar e não cumpriram a Constituição. Sim. E como dizia o Ulisses Guimarães e o repórter lá, o historiador Marco Antônio Vira, traidor da Constituição. Como é que é? Quem descumpre a Constituição é traidor da pátria. O povo precisa acordar. Né? Tem um livro que eu cito muito até no dia 25 de abril de 2019, que aqui em Portugal se comemora a Revolução de 25 de abril. Eu fui para a rua participar, eu e a Valéria, com um livro aqui de um já morreu, coitado, 96 anos, Stefan Hessel, já ouviu falar dele? Não. O livro chama Indignai-vos. Sim.
Já ouvi falar. Indignai. Ele foi um lutador da resistência francesa e lutou na Segunda Guerra e depois virou embaixador da França e participou da construção da Declaração Universal de Direitos Humanos. E ele conta que depois da Segunda Guerra Mundial, todos os serviços públicos foram tornados públicos. Porque eles perceberam que o que causou a Segunda Guerra Mundial foi o sistema neoliberal, que pressionou a Alemanha, o Japão de uma forma tão intensa que gerou monstros. E que eles tinham medo desses monstros que geraram toda essa carnificina. E aí tornaram todos serviços públicos. E aí você vê na caminhada depois dessa Segunda Guerra Mundial, esse sistema neoliberal vai voltando, pegando, se apropriando do bem do povo, a distribuição, a desigualdade, situações não apuradas até hoje de dívida pública, os bancos cada vez mais ricos, e o povo cada vez nessa pobreza. E quem financia a campanha dos políticos? Quem? Né? Até a Lava Jato era banqueiros, consultoras. Cara, assim, não, eu sei que, assim, vamos voltar aqui para Londrina mesmo, né? Eu estou participando aqui da campanha com pouco recurso que eu consegui de alguns amigos parceiros aí. Não estou usando, até então, verba partidária, porque até agora não teve nada. Mas tem gente que gasta muito dinheiro com a campanha. Eu ouvi falar aqui que tem cara gastando para vereador 600 mil reais. Eu falo assim, cara, um cara que ganha 600 mil reais, ou ele quer muito ser vereador, ou ele quer ganhar, ou ele tem a certeza que vai recuperar isso. Então isso tem que acabar, sabe, essa corrupção, porque não pode um candidato a vereador, até prefeito, gastar 1 milhão com a campanha, e se não for do fundo partidário, que é direito deles também, tudo bem. Agora, se for de alguém que financiou, por que o cara financiaria 600 mil reais numa campanha? Bom, então é isso. Trazendo, até você me falando isso, me lembrou um fato. No Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, eu participei, assim, quando eu podia, né? Mas sempre ligado, né? Fisicamente, quando eu podia, mas espiritualmente, sempre ligado, né? No Concidade, eu ia falar do Concidade? Sim. Conselho da Cidade, que era manipulado, segundo o que eu percebi, pelas construtoras, que o colega chamava lá de fúria imobiliária. E nós conseguimos, com as duras penas, levar para votação na Câmara para abrir para o povo. E as lideranças de Londrina, não vou dizer, não é para dizer nome, né? Vamos poupar. Altas lideranças, mas se precisar eu falo, porque não tem problema em falar, não. Vamos poupar por eu enquanto. acho mas aí eu fui conversar com pessoas ligadas ali, onde eu participo da fé religiosa, né? Eu falei, e eles conseguiram brecar. Eu falei, por que vocês não deixaram que o povo participasse? O povo não tem conhecimento. O voto deles não ia ter peso, podia ser manipulado. Eu falo, gente, eu sou cristão. É dever do cristão evangelizar. É dever das autoridades educar. A Declaração Universal de Direitos Humanos fala lá que é dever nosso educar as pessoas. Agora, vocês vão falar que... Se você não começar educando, mostrando, trazendo as pessoas para esse momento, como é que você vai educar quando? Então, e aí você vê as lideranças querendo barrar a participação do povo. E os vereadores apoiando isso. Eu não sei. Eles têm que defender o povo, né? Eu sei porque assim, eu tô entrando, se Deus quiser, eu vou entrar na Câmara, mas tô entrando na política, né? Eu já falei para você aqui, deixar registrado aqui, um lema que eu tô trazendo, cara, juro por Deus, menos uma vez por dia, eu tenho que me lembrar para nunca esquecer disso e falar para as pessoas se entenderem que é o meu lema na política daqui para frente, que eu posso andar no meio de cobras, mas eu nunca vou rastejar igual elas, porque, cara, é muito feio. Mas vamos lá, Gerson, preciso terminar aqui a última pergunta, senão... É indigno, né, Gil? É indigno. Mas vamos lá, agora sim, a última pergunta para você. Só um pouquinho, só lembrando do livro, Indignai. Indignai. Né?
Mas vamos lá. A última pergunta, Gerson.